Bom dia, meus amados. Aqui quem está falando é o professor Mateus. Hoje nós estamos no último dia de exposição do livro do profeta Zacarias. Hoje nós vamos expor os capítulos 12, 13 e 14. Espero que você tenha feito uma boa leitura e logo depois da oração nós vamos trabalhar a exposição desses textos. Senhor, muito obrigado por essa manhã, obrigado pelo seu cuidado, obrigado por nos mostrar o quão amados somos através do envio do teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Nós estamos na posição de quem é grato, de quem sabe que foi amado e que nós fomos acolhidos em teus braços, mesmo não tendo nada para te oferecer. Obrigado pelo teu amor, obrigado porque o Senhor nos dá um dia para viver e mais um dia para contemplar a tua beleza e responder em adoração. Que essa alegria invada o nosso coração essa manhã e que sejamos levados a contemplar a tua formosura, a contemplar a tua beleza, Senhor, e ter o nosso coração acalmado de tantas ansiedades, de tanta agitação, na esperança de receber de ti as palavras que nos acalmem, Senhor. Que a tua voz ressoe em nosso ouvido agora, a partir de agora, ao expormos o texto bíblico e que nós possamos ser levados a um lugar de alegria e de paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a partir de agora, os últimos 3 capítulos eles são completamente apocalípticos e apontam para a obra do fim, o que o Senhor fará. E é realmente muito entusiasmante ler esses 3 capítulos. Espero que você tenha tido essa mesma sensação. Logo no capítulo 12, o texto vai falar sobre a destruição dos inimigos de Israel. Eu quero ler a partir do verso 2, que diz assim: Farei de Jerusalém uma taça embriagante, todos os povos ao seu redor, todos os que estarão no cerco contra Judá e contra Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações da terra... Então, já não está falando mais do tempo em que Zacarias estava. Não era todas as nações da terra que estavam cercando Jerusalém. Então isso mostra justamente o cenário apocalíptico daquela guerra tão famosa, aquela guerra que nós chamamos de Guerra do Armagedon, a guerra de Megido, aquela guerra onde todos os povos estarão contra Jerusalém. Ele vai dizer que quando elas estiverem reunidas para atacar, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem levantá-la se machucarão muito. Naquele dia, porém, em pânico, todos os cavalos, deixarei loucos os seus cavaleiros, declara o Senhor. Eu me manterei vigilante sobre o povo de Judá, mas cegarei todos os cavalos das nações. Então os chefes de Judá pensarão: os habitantes de Jerusalém são fortes, porque o Senhor dos exércitos é o seu Deus. Aquele dia ele vai falar que ele vai tornar os homens fortes, vai tornar os homens poderosos. Agora, olha o verso 9, que coisa maravilhosa. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. Derramarei sobre a família de Davi e os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim, olha que coisa linda, aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda de um primogênito. Olha que coisa maravilhosa. Zacarias já estava dizendo a respeito. Zacarias não tinha visto a crucificação e já estava dizendo como o povo judeu iria lidar com Jesus. Eles iriam traspassá-lo, que foi o que aconteceu na cruz do Calvário. E lá na frente, quando Jesus se manifestar, eles vão olhar, eles vão reconhecer que é Jesus e vão reconhecer que o mataram. E eles vão chorar a morte de um filho único. Foi assim que Jesus foi apresentado ao mundo, como o único filho de Deus. Nós sabemos que hoje ele é primogênito, não mais o unigênito, porque nós também nos tornamos filhos através de sua morte e ressurreição e da fé que temos nele. Mas naquele momento que ele morre, ele morre como unigênito, como um filho único. E eles vão sofrer porque vão reconhecer Jesus. Olha que coisa maravilhosa. E aí, quando entra no verso 13... já começa, é uma continuação daquilo que está acontecendo ali no 12. Ele vai dizer: naquele dia uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, a fim de purificá-los do pecado e da impureza. Então, olha que interessante. Ao reconhecerem Jesus, ao se arrependerem do que eles fizeram com Jesus, ao reconhecerem ele como Messias, a fonte que já está disponível
Desde que Jesus morreu e ressuscitou, está liberada para a purificação dos pecados. Eles vão se apropriar disso. Nesse dia, eles serão purificados de seus pecados também, como nós somos, porque cremos em Jesus. Ezequiel já dizia que o Senhor nos aspergiria a água e purificaria os nossos pecados. Assim isso é o que acontecerá com o povo de Israel no dia que eles reconhecerem Jesus. Verso 2 diz: naquele dia eliminarei da terra os nomes dos ídolos e nunca mais serão lembrados, declara o Senhor dos Exércitos. Removerei da terra tantos profetas com o espírito de impureza. E se alguém, aí agora entra talvez a parte mais do 3 ao 6, nós temos aqui mais divergência de interpretação. Eu vou dizer as duas, tá? Eu vou ler e depois eu vou dizer as duas. Olha o que está escrito. E se alguém ainda profetizar, o seu pai e sua mãe lhe dirão: você deve morrer, porque diz mentiras em nome do Senhor. Quando ele profetizar, os seus próprios pais o esfaquearão. Naquele dia, todo profeta se envergonhará da sua visão profética. Não vestirá mais um manto de pele para enganar. Ele dirá: eu não sou profeta, sou um agricultor. Um homem me adquiriu ainda na minha juventude. Se alguém lhe perguntar que feridas são estas no seu corpo, outras versões vão dizer na sua mão. Há uma divergência também da tradução da palavra, mas uma palavra mais correta seria entre as mãos. Ele responderá: fui ferido na casa dos meus amigos. Então, vamos lá. O texto está falando que naqueles dias não haverá mais profecia, porque Jesus estará entre nós, então não haverá necessidade de profecia. O futuro chegou. O próprio Paulo vai dizer que o que vai ficar é o amor, porque o dom que vai permanecer até o fim é o amor, porque quando Jesus chegar, todos os outros dons serão desnecessários, porque Jesus estará entre nós. Então ele dirá que qualquer um que profetizar estará mentindo, porque não haverá mais o dom da profecia disponível. E aí os profetas vão dizer que quando eles forem pegos, até mesmo seus familiares, que vão prezar mais pela verdade do que pelo grau parentesco, vão puni-los. Ele usa aqui o termo esfaquearão, mas punirão aquele que está mentindo, profetizando mentiras. Aí o verso 4 diz: naquele dia todo profeta se envergonhará de sua visão profética. Não vestirá mais um manto de pele para enganar. Então o texto está falando que naquele dia não haverá mais a profecia, qualquer um que profetizar vai estar mentindo. Naquele dia, os profetas vão se envergonhar de suas visões proféticas, eles não vão mais vestir roupa de profeta para não ser reconhecido. E dentro desse contexto, nós chegamos no verso 5, vai dizer: e ele dirá: eu não sou profeta, sou agricultor, um homem me adquiriu ainda na minha juventude. Então, ele está dizendo: olha, se ele for apanhado, ele vai dizer: não sou profeta não, que isso, eu sou agricultor. Mas alguém vai perguntar: mas que feridas são essas no seu corpo? E ele responderá: fui ferido na casa dos meus amigos. Então vamos lá, a primeira interpretação é mais simples de entender olhando para o texto aqui. Então ele foi pego profetizando, os próprios amigos puniram ele, e aí alguém pergunta: mas você está ferido por quê se você é um agricultor? Não, fui ferido na casa dos meus amigos. E não diz o porquê foi ferido. Então a primeira interpretação é que isso aqui está falando do falso profeta, que vai ser punido e ele vai mentir, ele vai se disfarçar para não ser reconhecido como profeta. Uma outra interpretação vai dizer que aqui está falando do próprio Jesus e vai fazer uma diferença entre o verso 4 e o verso 5, como se o verso 4 estivesse falando de um falso profeta, e a partir do verso 5, por dizer ele dirá, está desconectado do verso 4, que diz eu não sou profeta, sou agricultor. E aí nessa interpretação a palavra agricultor no original significa servo. Então ele está dizendo que Jesus abriu mão do caráter de profeta e se apresentou como servo. E aí quando as pessoas perguntarem que feridas são essas em suas mãos, ele vai responder: fui ferido na casa dos meus amigos, porque ele foi ferido no meio da tribo de Judá, os seus parentes mais próximos. Então tem essas duas interpretações. Eu particularmente fico com a primeira, acreditando que o texto está ainda na continuação falando do falso profeta, que quando se manifestar naquele dia o Senhor Jesus, não haverá mais o espírito da profecia, porque Jesus estará entre nós, e aqui está dizendo sobre a dissimulação do profeta quando chegar diante dessas situações. Mas isso é para que você entenda aí talvez as múltiplas interpretações do mesmo texto. Mas logo no 7, nós já vamos volta a falar de Jesus. É isso que dá para muitos a ideia de que o texto está falando de Jesus, porque no verso 7 já começa dizendo assim, ó:
Levante-se a espada contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas serão dispersas. E Jesus, esse texto, os autores do Evangelho vão associar a Jesus, que foi ferido a ovelha. Jesus mesmo vai dizer, fira um pastor e as ovelhas vão se dispersar. O próprio Jesus diz a respeito desse texto. Verso 8 vai dizer, em toda a terra 2/3 serão ceifados e morrerão, todavia a terça parte permanecerá nela, declara o Senhor. Aqui também está falando, faz uma referência ao que acontecerá, e João vai dizer isso também em Apocalipse, e ele vai falar que vai sobrar só uma terça parte, tá? Eles vão invocar o nome do Senhor. E aí o verso 14 vai falar da vinda do reino do Senhor. Vejam, o dia do Senhor virá quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. Então, está mostrando que aquilo que vai acontecer lá no verso 12 é obra do próprio Senhor. Ele vai incitar os povos contra Jerusalém. De certa maneira, em algum momento aqui o verso 14 está dizendo que eles vão ter um certo tipo de vantagem. Eles vão entrar, vão saquear, vão levar alguns judeus. Mas depois o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações, como ele fez no dia da batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, falando sobre Jesus, que está diante de Jerusalém, a leste do monte, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, formando um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus santos. Aqui está falando da vinda do Senhor com todos os seus santos. Nós estaremos todos juntos com o Senhor Jesus. E naquele dia não haverá luz solar, nem frio, nem geada. Será um dia único, um dia que o Senhor conhece, no qual não haverá separação entre dia e noite. Porque mesmo depois de anoitecer haverá claridade. E aqui está falando do grande dia do Senhor, que ele virá, e nesse dia ele vai lutar por Jerusalém, ele vai destruir os povos, ele vai estabelecer um novo tempo para o mundo, onde todos subirão para festejar as festas principais de Israel em Israel. O Egito vai subir, todos os povos subirão, nós subiremos o Brasil vai subir para adorar, todos os países do mundo vão afluir para Jerusalém como um centro do mundo, como lugar da presença do Senhor, lugar físico. Então que essas palavras entrem no nosso coração profundamente, sabendo que se Zacarias profetizou sobre a morte de Jesus, sem que Jesus nem tivesse chegado, mostrando que as palavras do Senhor são fiéis e verdadeiras. Se as primeiras partes se cumpriram, a segunda parte também se cumprirá. Que o seu coração seja cheio de alegria e vontade de participar do que acontecerá. Espero te ver naquele dia, espero que você esteja comigo lá. Eu estarei e quero que você nutra no teu coração essa mesma fé, porque nós não confiamos em nós mesmos. Nós estaremos naquele dia porque confiamos na força do Senhor, confiamos na obra dele, confiamos que somos justificados por ele. Estaremos naquele dia celebrando do lado do Senhor e não contra o Senhor. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.